Olá, eu sou Rafaela Ferrari, advogada colaborativa e presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da Associação Brasileira dos Advogados do Rio de Janeiro, a ABRJ. E o vídeo de hoje é para falar sobre alimentos compensatórios. Embora leve alimentos no nome, esse instituto não se confunde com aquela tradicional pensão alimentícia, que é devida para manutenção de vida, mais comum entre pais e filhos e que também considera a necessidade e possibilidade. Os alimentos compensatórios possuem uma finalidade diversa e para explorar o assunto hoje aqui comigo, eu vou chamar a doutora Débora Kinushi, que vai começar falando especialmente sobre isso. Existe distinção entre os alimentos compensatórios e a pensão alimentícia, não é, doutora Débora? Oi, Rafa. A primeira distinção entre pensão alimentícia e alimentos compensatórios está no fato gerador. O fato gerador da pensão alimentícia é uma necessidade, enquanto o fato gerador dos alimentos compensatórios é a ruptura do relacionamento, ou seja, a dissolução da união estável ou o divórcio. Interessante essa distinção, até porque assim é possível verificar a quem se destinam os alimentos compensatórios, que é uma fixação que se dá para o ex-cônjuge. Diferente da pensão alimentícia, que embora em alguns casos também possa ser fixada de um cônjuge para o outro, ela é mais comum, como a gente já falou, entre pais e filhos. E também existem outras distinções nos alimentos compensatórios, como por exemplo a forma de pagamento. A pensão alimentícia ela é uma prestação mensal. Já os alimentos compensatórios comportam outras possibilidades. Os alimentos compensatórios, eles podem ser pagos de 3 formas. Primeiro, pode ser pago de uma forma única, pode ser pago com imóvel ou com um bem, ou pode ser pago de forma parcelada, mensalmente. Então, nesse momento, ele pode se assemelhar com a forma de pagamento da pensão alimentícia, mas não é a única forma de pagamento, ok? É também de uma forma única, como eu falei anteriormente, ou até mesmo um bem do casal. Com essa possibilidade de pagamento, seja com um bem ou em uma única parcela, fica claro também que os alimentos compensatórios não possuem natureza alimentar, mas sim indenizatória. Enquanto na pensão alimentícia a verba é destinada para manutenção, para o sustento de vida do credor, os alimentos compensatórios possuem finalidade diversa. Quanto à finalidade, também há uma distinção. A pensão alimentícia, a finalidade é atender a necessidade daquele que está fazendo o requerimento, enquanto os alimentos compensatórios visa minimizar o desequilíbrio socioeconômico entre os cônjuges. Nessa ruptura de relacionamento, existe um cônjuge que fica em posição de desvantagem. Então, por isso que tem os alimentos compensatórios, para buscar essa isonomia entre os ex-cônjuges. É comum aquela situação onde, embora os dois trabalhem e sejam aptos para manter o seu próprio sustento com o fim do relacionamento, um acaba ficando numa posição de desvantagem. Isso porque, durante o casamento, os dois vão se doar para o crescimento da unidade familiar. Mas pode acontecer de que eles decidam, por exemplo, que um vai ter maior liberdade, vai conseguir se dedicar com mais afinco ao lado profissional, enquanto o outro também, embora trabalhe, acaba se dedicando mais aos cuidados do lar e dos filhos. Enquanto eles vivem como uma unidade familiar, todos vão desfrutar da mesma situação socioeconômica, mas com o fim do relacionamento, um fica nessa desvantagem. E isso nos leva a um outro ponto aqui que a gente quer trazer sobre os alimentos compensatórios, que é o momento do requerimento. Sim, Rafa, o momento também de fazer o requerimento da pensão alimentícia e dos alimentos compensatórios também são totalmente distintos. A pensão alimentícia pode ser a qualquer tempo, enquanto os alimentos compensatórios, eles precisam ser concomitantes com a ação de dissolução de união estável ou com a ação de divórcio. É esse o momento ideal, né? Na verdade, esse é o momento para fazer esse tipo de requerimento. É importante falar que os alimentos compensatórios eles não estão previstos expressamente em lei. Eles decorrem de uma construção doutrinária e jurisprudencial. A doutrina não faz nenhuma distinção sobre o regime de bens adotado pelo casal, mas elenca algumas situações de incidência, assim como a jurisprudência também já se manifestou, e é o que a doutora Débora Kinushi traz para a gente agora. A jurisprudência, ela tem demonstrado que os alimentos compensatórios têm sido devidos em 2 hipóteses.
nessa hipótese de desequilíbrio econômico, socioeconômico, e também quando existe apenas um bem entre o casal e fica um deles com o imóvel. Então, nessa hipótese também é uma das hipóteses abarcada por esses alimentos compensatórios. É certo que a pensão alimentícia decorrente da necessidade e possibilidade é passível de revisão, por exemplo, quando acontece uma alteração significativa, seja na necessidade de quem recebe ou na possibilidade de quem paga, assim como também é possível um pedido de exoneração, por exemplo, quando o filho completa a maioridade e já concluiu seus estudos. Agora, sobre os alimentos compensatórios, a doutora Débora vai falar sobre essas possibilidades. Então, Rafa, nós sabemos que os alimentos compensatórios não têm previsão legal em nosso ordenamento jurídico, né? Quem trouxe primeiro isso foi o Rolf Madaleno, que tem sido aceito perante a nossa justiça, tem abarcado isso, temos diversas jurisprudências com relação a esse assunto dos alimentos compensatórios. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem hoje esses alimentos compensatórios que não tem sido aceito a ação de revisão, ação de exoneração, que independente do cônjuge que recebe os alimentos compensatórios, melhorar de vida financeiramente, esses alimentos compensatórios não seriam retirados deles. Mas é o que a gente tem nesse momento, né? A gente, como advogado, a gente precisa saber o que tem nesse momento e fazer o possível para defender o nosso cliente. Mas o que temos nesse momento são entendimentos que, uma vez fixados os alimentos compensatórios, eles não podem ser extinguidos, a não ser no fim do prazo estabelecido em sentença. Agora, para finalizar, Débora, fala pra gente, por favor, essa conexão com o direito previdenciário. Os alimentos compensatórios, eles geram também efeitos previdenciários? Sim, Rafa, também tem efeitos previdenciários, tá? Pode ser descontado direto do benefício dele, caso seja, na hipótese que eu falei, de ser prestação mensal esses alimentos compensatórios, mas também quando vir a falecer esse cônjuge, né, seja mulher ou seja um homem, a pessoa que tem esse direito dos alimentos compensatórios fracionado, né, no mês a mês, ele pode se habilitar como dependente no INSS e vai vir descontado da pensão por morte o período que foi estipulado em sentença. Existem os alimentos compensatórios que são 2 anos, 3 anos. Existem alimentos compensatórios que são vitalícios. Então, por esse período que ficou determinado em sentença, esse cônjuge que ficou de receber esses alimentos compensatórios, ele pode sim se habilitar na pensão por morte, seja sozinho ou vai ter que dividir com os outros dependentes. Débora, muito obrigada pela participação e por todos esses esclarecimentos. Obrigada a você também que acompanhou aqui esse conteúdo. E agora eu te convido para conhecer mais de pertinho o trabalho da nossa comissão, seguindo o nosso perfil lá no Instagram. E você também pode conferir os nossos artigos publicados na página do Jus Brasil. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Agora se inscreve aqui no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo.